a gente tem aqui uma última matéria que tem a ver exatamente com essa câmara de ressonância gigantesca. Eu não sei quem assiste isso ainda, né? Quem dá audiência para BBB, Big Brother, Brasil. Mas essa matéria da Revista Oeste, parece que o BBB também é espaço de combate ao bolsonarismo. A Narizinho, olha só. Gleisi Hoffmann. Ela compartilhou um trecho de uma conversa do MC Bin Laden. Olha o nome do MC, tá? MC Bin Laden. Dá para ser uma coisa mais grotesca do que essa? Enfim, eu não consigo ver. E nessa conversa eles estão falando sobre armas. E eu queria colocar esse trechinho para vocês no diálogo dos participantes do Big Brother. Não, mas... Uma atençãozinha. Bagulho de arma, parça. Mano, aquele país... papo ali foi o suficiente pra mim. No país que nós precisamos de... Porra, mano. Porra. Eu e tu que vem da favela, mano, nós vai motivar... o bagulho rolando. Não vai motivar os outros a ter arma em vez de ter livro? Porra. Em vez de... Se ligou? Tipo, o povo que tá passando fome, cara, é saúde, mano, saúde pública. Chapando, mano. Mano, quer meter uma dessa pra nós, mano? Fogo pra nós, mano. Fogo pra nós. Ai, preciso do banheiro. Vai cagar. Ô, Marco! Debates de altíssimo nível cultural. Por que eles estão falando disso? Porque tem um participante que falou sobre como o governo Lula não combate a criminalidade e como as pessoas precisam ter arma para se defender. E depois isso daí foi reproduzido sistematicamente no programa e eles ainda falam, né? O MC terrorista. Ele estava defendendo o Bozo. Tá ligado, né? E daí, enfim, fica o debate nesse nível cultural. Adrilho, você queria fazer algum tweet antes? Não é tweet antes. Eu queria fazer meu comentário antes, porque eu tenho que sair daqui a pouco. Eu tenho uma viagem. Só isso. Então vai, só pra terminar. Vai. Porque essa é uma seara minha. Eu acho que você não se lembra, eu fui parte do Big Brother Brasil e na minha época eu achava válido. Eu achava válido assistir e eu fui muito assistido porque o Big Brother é uma espécie de circo humano. O Freud hoje está sendo bastante citado. O Freud dizia que numa situação de jogo e de tensão e angústia, sobretudo num jogo que você está confinado e vale dinheiro, fama, projeção e realização e reverberação pessoal, é que você demonstra o verdadeiro caráter que você tem. Então o BBB, a despeito de ser um programa aparentemente superficial, se você olhar com atenção, você vai ver pessoas desnudando o seu caráter em nome desse jogo, até falseando o seu caráter em nome de jogo, que também é uma espécie de desnudamento de caráter, né? A questão que se coloca é muito simples, que o eixo de mudança do BBB, e eu conheço todos os produtores do BBB, alguns eram até meus amigos e minhas amigas, é o eixo da política da Globo, a política ideológica. Eles pinçam de maneira muito particular todos os participantes, não só pela sua trajetória pessoal, que era o que acontecia na minha época, tanto é que eu entrei no BBB não pelas minhas posições políticas, mas por sua posição política, por sua posição ideológica. Eles pinçam de maneira, assim, orquestrada, tá? Pessoas que eventualmente vão entabular discursos progressistas, pessoas mais sofisticadas, pessoas mais inteligentes, até pessoas mais bonitas, vinculadas, inclusive, diretamente, tá? A partidos políticos, como o PT, como o PSOL, como movimentos LGBT, como o movimento racialistas, etc., são colocadas lá para terem e alçarem algum tipo de fama positiva. E, por outro lado, pessoas que são ligadas ao que eles chamam de conservadorismo, bolsonarismo, são escolhidas por sua inaptidão intelectual, por sua limitação cognitiva ou até por sua estética meio difusa para estabelecer que esses são os vilões da sociedade. Estou dizendo isso, não é nenhuma teoria da conspiração, porque eu já falei aqui que uma das diretoras, principais diretoras do BBB, estava comemorando a vitória do Lula nas suas redes sociais depois. Ela me bloqueou, claro. Então a questão que se coloca é o seguinte: o que era um reality show para descobrir a verdade íntima das pessoas, no sentido mais profundo do termo, se transformou numa máquina poderosa de propaganda política. E isso legitima exatamente dizer que a Globo não é só no jornalismo que
que ela coopta ideologicamente. É também na sua dramaturgia, nos seus reality shows, nas suas novelas, nos seus seriados, ou seja, é toda uma máquina de propaganda. Em relação à questão do armamento, é muito claro, né? A objetividade não é exatamente em relação a essa pauta. Mas se você, como cidadão livre, tem o direito de se defender, você pode ter uma arma seguindo os pressupostos e as regras de responsabilização por ter essa arma para proteger a sua integridade física e a das pessoas da sua família. Então, isso é um ponto irrefutável, mas que eles refutam, porque a Globo se transformou, e particularmente também o BBB, se transformou numa radiodifusão de ideias pseudo-progressistas para ajudar o judiciário a eliminar aquilo que eles chamam de o câncer do conservadorismo, bolsonarismo, cristianismo ou qualquer coisa que eles realmente têm um preconceito e querem ver solapados da face da nação. Então, Flávio, por incrível que pareça, a Glaze, se você pegar literalmente o que ela está falando, ela está certa. O BBB virou espaço de combate ao bolsonarismo. A Glaze Hoffmann está certa. Não, tá certíssimo. Eu achei engraçado que esse sujeito falando ali, esse diálogo entre os dois BBBs aí, que ele repete um chavão, né, um slogan, que é da campanha do Lula, que é da esquerda já há muito tempo, né? Mais livros, menos armas, né? Isso é um slogan, né? Isso aí é a voz do intelectual coletivo, né? ou imbecil coletivo, como dizia o saudoso professor Olavo, né? Esse sujeito ali, ele é um intelectual orgânico no sentido do Gramsci, né? Não tem nada a ver com a sua capacidade intelectual, com a sua condição de estudo, né? Não tem nada a ver. O cara é um agente de influência para repetir certas coisas, como eu falei, né? Então ele repete um chavão, um slogan, né? As pessoas raciocinam pelo slogan e nem se dá conta do que ela está falando, né? Porque esse slogan, mais livros, menos armas, ele só repetiu, ele acha que ele está criando aquilo, que ele está tendo uma reflexão autônoma ali, mas ele está simplesmente jogando um slogan, né? E é um slogan, se você parar um segundo, né, para usar a sua consciência, usar a sua inteligência humana normal, você vê que é um slogan totalmente estúpido, né? Como é que você vai comparar, fazer mais armas, mais livros? Como é que você vai, estabelecer uma hierarquia entre coisas que servem para funções diferentes? É a mesma coisa falar, eu quero mais travesseiros e menos chaves de fenda. Não, travesseiro serve para dormir, chave de fenda serve para apertar parafuso. Armas servem para se proteger e livros servem para ler, para você aprender, né? Você não vai, se você precisar de um livro, uma arma não vai servir para nada, de fato. Agora, se você precisar de uma arma para autodefesa, um livro não vai servir de nada. Então, é um slogan, se você para minimamente para usar, para você sair do raciocínio do chavão, de repetir, né? Você deixa de ser um papagaio, uma arara, sei lá, um bicho que só repete, e reflete um pouquinho naquilo, você vê que aquilo é uma estupidez, né? E o que a esquerda faz é tentar você nunca chegar a esse nível, você ficar no nível dos slogans, né? Então, ele joga um slogan para você ali repreender, reproduzir, para as pessoas também entrarem nessa coisa automática, e aí você para de refletir. Isso que a Glaze falou, eu estava até conversando aqui nos bastidores com o Gustavo, é uma coisa que há muitos anos, se eu não me engano, eu não posso estar sendo impreciso aqui na cronologia, mas se eu não me engano, o Zé Dirceu já falava isso ali nas internas do PT, antes da primeira eleição do Lula. Ele já dizia, a Globo, ela tá com a gente, assim, ele foi criticado, muito criticado, inclusive dentro do PT, muita gente ridicularizou, falou que ele estava maluco e tal, mas você vê que o cara já sacava estrategicamente qual era aquela linha, porque ele sabia que a Globo foi, um dos celeiros da intelectualidade ali, gramsciana, que veio ali dos centros de cultura, do egresso do Partido Comunista, que ocuparam a área de entretenimento, de jornalismo. Eram pessoas que, abandonaram o comunismo ortodoxo e entraram nesse comunismo que é vertente mais do que se chama de marxismo cultural. Muitas dessas pessoas foram abrigadas dentro, não só da Globo, como a TV Tupi também, na época dessas, ali nos anos 60, esses veículos de televisão emergentes ali, né? Essas pessoas foram lá para dentro, justamente, uma grande parte fazer propaganda, inclusive era uma coisa bastante orquestrada, hoje muito mais do que se achava, né, que é muito menos espontâneo do que se achava, fazer propaganda via entretenimento, né? Então não tinha uma mensagem política mais tão ostensiva, mais clara, mas eles tentavam, através do entretenimento, e causando, essa mudança de percepção para aquilo que o Gramsci falava, né? Quando o Partido Comunista chegasse ao poder, já tivesse toda uma mentalidade, toda uma coisa espontânea, né? E não é nem uma doutrina, porque ele não opera no nível da consciência doutrinal, ele opera no nível ali mais dos sentimentos, das paixões, as pessoas repetem de maneira automática
raciocinam, sentem de maneira automática, já sem refletir, uma coisa quase pavloviana, né? E é isso, esses caras conversando são cachorrinhos do Pavlov, né? Você joga ali estímulos, e os caras ficam latindo ali, uau, 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 uau. Foi isso. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas. Adrilho sobre tudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário.